tarde, crianças, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma semana de aula. Hoje é segunda-feira, 7 de junho de 2021. E vamos iniciar uma nova sequência didática 4. Campanhas de conscientização, escrever para transformar. Livro Aprender Sempre, página 47. Então, vamos lá. É necessário que, em nossas comunidades, unamos forças para o bem comum. Concorda? Para divulgar ideias ou para pedir a colaboração de todos que convivem no mesmo lugar. Usamos textos que comunicam e convidam as pessoas a agirem de forma colaborativa. Nesta sequência didática, você vai conhecer um pouco mais sobre os textos publicitários e como uma campanha de conscientização pode salvar a vida de muitas pessoas. Então, prepare-se para entender como tudo isso funciona e como você pode se tornar protagonista neste processo de transformação. Bom trabalho! Então, aqui vamos estar falando, que vamos ver várias campanhas publicitárias que utilizam a ideia de divulgar, conscientizar, para atingir o... Então, vamos ler um texto em seguida. Mas antes eu quero que vocês pensem qual que é a função dos textos publicitários, do marketing, da divulgação. Vocês se lembram agora de algum texto que vocês vê que estava conscientizando sobre algo? Ou uma campanha sobre algo? Página 48, aula 1, começo de conversa. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai conhecer como as pessoas estão se mobilizando para ajudar quem mais precisa durante a pandemia. Essas informações foram publicadas no jornal Joca. 1. Acompanhe a leitura feita em voz alta pela professora da notícia abaixo. Então, agora a professora vai fazer uma leitura de uma notícia, tá bom? Que foi publicada, das notícias, que foram publicadas no jornal Joca. E são várias notícias, a professora destacou por cores, tá bom? Para vocês visualizarem melhor, com mais facilidade, para depois também responder as questões. Então, prestem bastante atenção na leitura, que depois disso vocês vão precisar relembrar e para responder a próxima página. Brasil, 2 de abril de 2020. Como as pessoas estão ajudando quem mais precisa durante a pandemia? Conheça ações de solidariedade que estão sendo feitas em tempos de coronavírus. Com a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas, comunidades, hospitais e instituições estão tendo dificuldades para ter acesso a itens básicos, como alimentos, remédios e materiais de higiene pessoal. Por isso, organizações e pessoas estão se mobilizando para ajudar quem mais precisa neste momento. Confira algumas ações e campanhas que estão acontecendo ao redor do mundo. Então, aqui temos uma foto. E a foto é na porta de uma escola em Roma, na Itália. É em outro país, tá bom? Na Itália. As crianças organizaram uma campanha de doação de alimentos e brinquedos. A frase no cartaz diz: deixe o que puder, pegue o que precisar. Então as crianças se mobilizaram, pensando na situação de todas as pessoas, de outras crianças que não têm condições de comprar um novo brinquedo, das pessoas que estão passando necessidade por falta de alimento. Elas organizaram uma campanha onde quem precisa vai lá e retira um item. Quem pode doar vai lá e deixa um item. Então também trabalha aí com questões morais, valores, bom senso. Vocês, crianças, vocês já viram alguém no bairro, na cidade, na internet, da igreja ou da escola fazendo campanhas para ajudar alguém? Qualquer pessoa durante essa pandemia? Eu sei que muitos lugares realizam campanha o ano todo, para ajudar todos que necessitam.
Mas durante essa pandemia, onde muitas pessoas passaram por dificuldades, necessidades, encontraram aí desempregados, vocês viram alguém ajudando de alguma forma? Ou vocês mesmos já ajudaram alguém de alguma forma? Na próxima página, agora, a professora tem várias notícias que foram publicados e a professora vai fazer a leitura. A professora separou por cores: verde, laranja, roxo, amarelo e vermelho. Mas esses textos estão também no livro de vocês, tá? Então, vamos lá. O primeiro textinho do quadradinho verde. Compra de alimentos para quem não pode sair de casa. Pessoas que fazem parte do grupo de risco por conta do Covid-19, que são aquelas que possuem mais chance de ter complicações caso contraia a doença, como os idosos, por exemplo, também precisam comprar alimentos, remédios e outros itens. Por isso, famílias e pessoas que não correm tantos riscos estão se mobilizando para fazer isso por eles. Bilhetes foram deixados em portarias de prédios e outros locais com mensagem quem está se voluntariando para fazer compras de idosos e outras pessoas em grupos de riscos. Então, crianças, essa doença, né, Covid-19, todas as pessoas podem contrair ela, tá bom? Do nenenzinho até o idoso, tá? Mas tem pessoas que a doença ela se manifesta de forma mais agressiva, de forma mais forte. Então, tem pessoas que têm complicações ao contrair a doença, que são os casos dos idosos, das pessoas que já têm alguma doença, né, com relação à respiração ou qualquer outro tipo de doença, quem tem imunidade muito baixa. Então, são pessoas que, infelizmente, entram num risco maior ali de óbito por conta do Covid. Então, muitas pessoas que sabiam que estavam no grupo de risco preferiram não sair para não correr o risco de contrair a doença. E por conta disso, muitas pessoas que viram, poxa vida, né, essas pessoas não podem sair com frequência para a rua, para fazer compras, para comprar remédios, para comprar materiais de higiene pessoal. Então, os vizinhos se mobilizaram para quê? Para fazer um bilhetinho convocando pessoas, voluntários que não estão no grupo de risco, pessoas que são mais saudáveis, a irem fazer essa atividade no lugar dessas outras pessoas que estão no grupo de risco. Então, uma pessoa lá, eu sou jovem, eu sou saudável, eu não tenho tanto risco assim. Ela fazia compra para um idoso ou para outras pessoas que estavam no grupo de risco. Então, a comunidade se comprometeu a ajudar um ou outro de alguma forma. Então, eles deixaram bilhetes em vários lugares, isso, tá? No Brasil, em outros países, deixaram bilhetes, deixando o número, precisar comprar algo, entre em contato através desse número, ou entre em contato com essas pessoas. Assim, um foi ajudando o outro, tá? Então, essa é a primeira notícia, a primeira reportagem. A segunda, aqui do quadradinho laranja, está escrito assim: doação de sangue. Vocês já ouviram falar sobre doação de sangue? Sabe como funciona? Com grande parte da população em casa, as doações de sangue diminuíram bastante, o que está fazendo com que muitos hospitais precisem ainda mais dessas doações. Campanhas estão sendo feitas para que as pessoas acima de 18 anos, idade mínima permitida para isso, se mobilizem para doar. Então, a doação de sangue funciona de que forma? Uma pessoa acima de 18 anos, saudável, que não tem doenças, né, no sangue, ela vai e ela faz a distribuição do sangue dela dentro de um posto que faz esse recolhimento. Então, ela senta numa cadeirinha, em uma maca, e faz como se fosse tirar sangue mais ou menos, só que em uma quantidade maior. Então, ela enche uma bolsinha de sangue,
Para quê? Os hospitais, né, tem vários tipos de atendimento, tipos de doenças, cirurgias. Então, os hospitais necessitam de bolsas de sangue para repor para uma outra pessoa. Então, as doações de sangue são extremamente importantes para o funcionamento dos hospitais. E por conta da pandemia, né, de toda a situação do Covid-19, muitas pessoas não foram doar sangue com frequência. Tem pessoas que fazem a doação com frequência, mas não foram por conta, né, do Covid, né, com medo de contrair a doença, chegar no hospital onde tem vários vírus e acabar contraindo. Então, por conta disso, muitas pessoas evitaram ir até os hospitais e fazer essa doação. Então, os hospitais criaram uma campanha. Vários hospitais, né, criaram campanhas chamando pessoas, solicitando para que as pessoas acima de 18 anos façam a doação desse sangue, tá? Tem sangues que podem ser doados para tais pessoas. A professora não entende muito sobre isso, mas dentro do hospital tem essa divisão. Então, no geral, eles pediam, quem puder, vai até os hospitais, faça a doação de sangue. Então, é uma campanha que hospitais realizaram. Agora, o quadradinho roxo. Arrecadação de materiais para hospitais. Vamos falar novamente sobre os hospitais, porém agora sobre os materiais. Além de doação de sangue, muitos hospitais estão precisando de materiais como remédios e equipamentos para o grande número de pacientes que estão sendo atendidos durante a pandemia. Para ajudar, estão sendo feitas doações para hospitais. É o caso do Fundo Emergencial para a Saúde, uma campanha criada em 23 de março que tem como objetivo arrecadar fundos que serão doados para hospitais. Então, além da falta de sangue, né, os hospitais já atendiam pessoas, pacientes de várias outras doenças, né? Não era só a Covid que tinha antes, tinha várias outras doenças, câncer, dengue e várias outras. E agora, por conta da pandemia, a quantidade de pacientes aumentou significativamente, uma quantidade absurda de pessoas. E por conta disso, os hospitais estão tendo falta de materiais, né, que utiliza lá no dia a dia. A maioria dos materiais são descartáveis, como agulha, seringa, touca, luva, máscara. Então, tem muitos materiais que são descartáveis, que precisam ser postos diariamente ou em todo momento. Então, por conta disso, estava faltando muitos remédios e muitos desses materiais. E para ajudar, foi criado, né, uma campanha no dia 23 de março, chamado Fundo Emergencial para a Saúde, onde arrecada, né, dinheiro e todo esse valor arrecadado é doado para os hospitais que precisam fazer a compra de algo. E também muitos hospitais receberam doações em dinheiro, tá bom? Diretamente de alguém ou de alguma instituição. Também muitos famosos, né, ajudaram nesse sentido que a gente viu em algumas notícias. Então, são arrecadações que foram diretamente para ajudar os hospitais nesse sentido, com relação aos materiais e medicamentos, também alimentos, né? Porque os hospitais precisam de alimentos. Então, foi criada uma campanha, um fundo emergencial para a saúde para ajudar com a arrecadação desses valores, tá bom? Assim, ajudando todos os hospitais que necessitam. Agora, o quadradinho amarelo. A professora vai fazer a leitura, peço que vocês prestem bastante atenção. Compra de alimentos e itens de higiene para quem precisa. Agora é para quem precisa, para pessoas. Alguns programas, como o Quarentena Sem Fome, foram criados para que as pessoas possam doar qualquer valor a partir de R$10, que será usado para comprar alimentos e itens de higiene pessoal, como sabonete, por exemplo, para comunidades carentes e moradores de ruas.
Além dos novos projetos, campanhas que já existiam, como o projeto Mãos Invisíveis, estão se mobilizando para atender às necessidades básicas dos moradores de rua, com a pandemia do novo coronavírus, arrecadando itens como álcool em gel, sabonetes, luvas e máscaras descartáveis. Então, não é só hospitais que precisam de ajuda, são pessoas também. E tem muitas pessoas que são da comunidade carente, a família toda está desempregada, moradores de rua. Então, passam por diversas dificuldades e necessidades. E por conta disso, foram criados programas, campanhas, para arrecadar dinheiro, tá bom? Ou arrecadar materiais de higiene pessoal ou alimentos também, onde vai ser distribuído para essas pessoas que necessitam. Então foi criado o Quarentena Sem Fome, já existe o projeto Mãos Invisíveis, onde ajuda as pessoas necessitadas com alimentos, higiene pessoal. Higiene pessoal é extremamente importante nessa época, tá? Tão importante quanto comer, tá bom, crianças? Então todo esse dinheiro e esses materiais que foram arrecadados foram distribuídos para as pessoas necessitadas, graças a essas campanhas e programas criados. Agora o último quadradinho rosa. Materiais básicos para comunidades indígenas. Algumas comunidades indígenas estão localizadas em lugares onde o acesso a alimentos, remédios e materiais de higiene é mais difícil. Por isso, elas também precisam de ajuda para se manter saudáveis durante a pandemia do novo coronavírus. Organizações como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, por exemplo, estão organizando campanhas em que todo o valor arrecadado será usado para comprar esses itens para as aldeias indígenas. Então, a comunidade indígena é a comunidade dos índios, tá? E muitos índios cada comunidade vive em um lugar diferente. Então, tem comunidade que vive próxima à cidade, tem índios, que tem atividade comum de outras pessoas, como trabalhar, com vários, em várias áreas. Tem índios que trabalham com artesanatos, dependem do turismo. Então, cada comunidade tem uma realidade diferente. E muitas dessas comunidades estavam passando por dificuldade. Por quê? Porque não tem acesso a alimentos, remédios e materiais de higiene com tanta facilidade. Então, a organização, como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, é uma organização, elas criaram campanhas arrecadando valores, tá bom? Dinheiro, para depois comprar itens para essas pessoas, comprar alimentos, comprar remédios para o povo indígena, tá? Então, são campanhas realizadas para o povo indígena especificamente. Crianças, vocês viram aqui que foram criadas várias e várias campanhas. Houveram várias atitudes positivas para ajudar as pessoas. Alguns não foram campanhas, como no caso do prédio, Não foi uma campanha grande, arrecadar dinheiro. Não, foi pessoas comuns, com condições normais, as outras ajudando quem necessita, tá? Então, agora vamos responder a página 50. 2. Após a leitura, vamos preencher o quadro abaixo, localizando no texto quais são as ações e campanhas que estão sendo criadas para cada situação, problema. Então, aqui temos um quadro, onde está separado pela coluna do situação, problema, e a coluna das ações e campanhas. Aqui do lado das situações e problemas, temos todas as situações que foram citadas no texto anterior, onde a professora dividiu por cores. Então, pessoas do grupo de riscos que não podem sair para comprar alimentos, a diminuição do banco de sangue nos hospitais, falta de materiais e equipamentos nos hospitais,
famílias que não podem comprar comida e produtos de higiene, comunidades indígenas que vivem distante, onde os alimentos, remédios, produtos de higiene são difíceis de chegar. Então, aqui está sendo citado todos os tópicos do texto, tá? E aqui na parte das ações e campanhas, vocês vão preencher falando qual foi a campanha, as ações e as atitudes que foram citados no texto que ajudaram a solucionar ou estar próximo da solução do problema. Então, no caso das pessoas, né, que estavam no grupo de risco, não poderiam sair de casa para fazer compras e os vizinhos ajudaram, de que forma aconteceu essa ajuda? Foram colocados bilhetes convidando voluntários, pessoas saudáveis, para fazer compras para as pessoas que estão no grupo de risco. Então, essa foi uma ação que foi citado no primeiro textinho, verdinho. No segundo texto fala sobre doação de sangue. Qual foi a campanha? Qual foi a atitude dos hospitais para resolver este problema? Então, vocês vão procurar a campanha, a ação, as atitudes que foram citados dentro de cada textinho para solucionar o problema. Aula 2. Aprendendo a ler textos publicitários. Página 51. O que vamos aprender? Nesta aula você irá conhecer algumas campanhas publicitárias. Vamos também conversar sobre o que elas comunicam para os leitores. 1. Leia as campanhas e converse com seus colegas sobre o que descobriram. Vocês sabem que tipo de textos são esses e sobre o que eles falam? Então temos aqui alguns textinhos, né? Alguns cartazes, algumas campanhas publicitárias e vamos estar discutindo um pouquinho sobre cada uma delas. Então, a primeira imagem está escrito assim: celular ao volante. Apague esse hábito da sua vida. E temos ali uma borracha apagando o celular, né? Que o celular está na mão de um motorista. E no finalzinho está escrito a frase: o trânsito só muda se você mudar. Então, é uma campanha de conscientização, tá bom? Falando que celular e trânsito não combinam, tá? Utilizar o celular durante o trânsito, durante o uso, né, do volante, é crime, tá bom, crianças? Então, é aplicada uma multa para isso. Então, aqui é uma campanha de conscientização para os motoristas, tá? A eles largarem esse hábito. A segunda imagem está escrita assim: todos contra o novo coronavírus. Hashtag fique em casa. Rede Federal. Então, aqui também é uma campanha contra o novo coronavírus, que eles deixam isso bem claro, né? E está escrito bem grande: hashtag fique em casa. É como uma campanha, tá bom? Para todo mundo se mobilizar e dizer: fique em casa. Vamos permanecer em casa para nos cuidar. Então, aqui também temos um outro cartaz. O terceiro está escrito assim: crianças não devem trabalhar. Infância é para sonhar. Disque 100, 12 de junho, Dia contra o Trabalho Infantil. Então, aqui no nosso cartazinho, onde tem o desenho da menininha, com os balões, com os aviões, está falando, né, que criança não deve trabalhar, tá bom? Aquele trabalho, o mesmo do adulto, com cargas horárias iguais ao adulto, né? Trabalhar para alguém. Crianças não devem fazer isso, é crime, tá? Então, se você vê uma criança numa situação dessa, é crime, vocês têm que denunciar, tá bom? Crianças, cada família tem uma situação diferente, tem uma condição diferente, tá? Ah, professora, minha mãe tem um comércio e de vez em quando eu vou lá só para ajudar ela a organizar as coisas. Tá bom, não tem problema isso, tá bom? O que não pode é uma criança trabalhar como um adulto, independente do lugar e principalmente se for para alguém de fora, tá bom? Que alguém que não seja do pai e da mãe, tá? Então, essas são
as questões do trabalho infantil, que é contra o trabalho infantil, isso é exploração, tá bom? E o nosso último cartaz, tá escrito assim: vamos tirar o planeta do sufoco. Use embalagens reutilizáveis. E temos aqui a imagem do planeta dentro de uma sacola plástica. E na parte inferior temos algumas embalagens que são reutilizáveis, como a sacolinha reutilizável, o carrinho de feira, o cesto e a caixa de papelão, que são materiais onde a gente não descarta com tanta facilidade, né? A gente não faz o descarte dela com frequência. Então, a sacolinha plástica é extremamente prejudicial ao nosso planeta. Por quê? Porque o tempo de decomposição dele é muito, muito longo, tá bom? Ele não se decompõe em pouco tempo. Então, o acúmulo de sacola plástica, o descarte incorreto da sacola plástica, traz inúmeras consequências para o nosso planeta. Como no caso, né, dos animais marinhos que morrem sufocados, ou porque engoliu sacola plástica, o acúmulo do lixo, já que a decomposição dele é demorada, o descarte incorreto, o entupimento dos bueiros e do esgoto. Então, tem vários fatores ali que a sacolinha plástica não é visto como um vilão, tá bom? No nosso planeta. Então, essas são as campanhas, e vocês podem observar que todas elas têm uma frase curtinha, algo alertando, uma conscientização, uma mensagem, né, falando faça isso. A maioria tem ilustrações, tá bom? Então, são algumas coisas que a gente pode observar nesses cartazes. Agora, vamos responder a página 52. 2. Agora, registre que vocês conversaram na roda sobre as campanhas publicitárias de conscientização, sua função comunicativa e suas características. Então, aqui temos 3 perguntinhas. A primeira pergunta vocês vão falar de todos os cartazes. A segunda pergunta, de forma geral, e a terceira pergunta também de forma geral. Então, a pergunta 1 fala assim: para que foram escritos esses cartazes? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto cartaz. Os 4 cartazes, para quem foi escrito? E para quê? Qual que é a função daqueles cartazes? Qual que é a função daquelas campanhas? Tá? E você vai dizer, então, a professora vai dar exemplo. O cartaz 1 foram escritos para os motoristas para conscientizar sobre o uso do celular durante o volante. Então, vocês vão colocar dessa forma: para quem e para que é a mensagem. Na segunda pergunta: onde você costuma encontrar esse tipo de texto? Onde podemos encontrar esse tipo de cartaz, esse tipo de campanha? Em quais lugares a gente consegue visualizar essas mensagens? A professora vai dar um exemplo que eu acredito que a maioria aqui já tenha visto, tá bom? Postinho de saúde. Postinho de saúde é um lugar que tem várias e várias campanhas. Escolas também, a gente geralmente coloca cartazes alertando sobre algo, fazendo campanha sobre algo. Então, vocês vão citar lugares que tenha esse tipo de mensagem. E a última questão: o que você observou de características comuns entre eles? A professora já falou isso na página anterior. Então, vocês vão colocar quais características eles têm em comum, que eles têm parecido. Professora, todos os cartazes, todas as publicações têm isso em comum. Então, você vai citar o que eles têm em comum, o que eles têm de parecido. Essas são as nossas atividades de hoje. O vídeo ficou super comprido, peço desculpas, mas tinha muito texto para fazer leitura e explicação. Não teria como ser de outra forma, tá bom? Dúvida, chama a professora que eu vou estar auxiliando vocês, tá, crianças? Muito obrigada pela atenção, pela participação, pelo empenho, pela dedicação. Até amanhã, crianças. Beijos e fiquem com Deus. Aguardo evolutivas.